Abra comigo as suas Bíblias em 1 João 3. Vamos ler os versículos 1 e 2. E mais uma vez darmos aqui um feliz dia dos pais aos nossos pais. Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês. E também fazer menção à Pitu, que faz aniversário hoje. Hoje ela completa 18 aninhos. Então que Deus abençoe a vida dessa pecadora, né, grandemente. Né? Deus é bom. Quem encontrou 1 João, capítulo 3, dá um amém aí, enquanto eu acho aqui. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente, de fato, somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Glória a Deus. Senhor, fala conosco através da Tua palavra nesta manhã, que nós possamos, sim, buscarmos e procurarmos ser como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Qual a sua referência de pai? Hoje, né, o famoso Dia dos Pais, mas assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais são todos os dias, né, de segunda a segunda, 7 dias na semana, 24 horas por dia, não é isso? Então a gente sabe que, infelizmente, no passado nós sabíamos que a figura do pai representava algo bom, algo gostoso, segurança, conforto, não é isso? Provisão, proteção. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, essa figura vem sido desconfigurada, né? Mas a gente sabe que não era para ser assim, né? Quando nós entendemos o papel de um pai, hoje eu vou falar só do pai, né? Mas é o papel de ambos, né? Mas vamos focar no pai hoje. Mas o papel de um pai, o que nós vemos? É aquele cuidador, é aquele que zela, aquele que provê, aquele que está nas horas da dificuldade, está junto. O pai é aquele amigão, um protetor, um companheiro, um comparsa, não é? Não é só aquele que está ali na hora de puxar a orelha, né? Mas sim para tudo. O pai é o amigo para todas as horas. Mas nós sabemos que, infelizmente, também muitos traumas foram causados em muitas pessoas. E a figura desse pai herói, a figura do pai bonzinho, do pai amigo, do pai companheiro, foi desconfigurada. E isso causa dor, isso causa impacto em muitas vidas. E muitas vezes, quando nós falamos em Deus como Pai, nós transferimos toda essa dor, essa raiva para a pessoa de Deus como Pai, né? Mas a palavra Pai, que era para ser sinônimo de amor, de proteção, de acolhimento, correção com amor, né? Disciplina com amor, para muitos tornou-se sinônimo de abandono, desproteção, abusos, sejam eles físicos, psicológicos ou até abuso sexual. E por muitas pessoas não tiveram uma referência saudável de pai. É assim. Mas a culpa é de Deus? Não. A culpa não é de Deus. João, que é considerado o apóstolo do amor, ele nos leva a uma reflexão, desde lá do seu evangelho, já trazendo a pessoa de Cristo como Filho de Deus, como a demonstração do amor do Pai. Nas suas 3 epístolas, ali no finalzinho do Novo Testamento, ele vai nos trazer a reflexão de Deus como Pai, e não somente Deus como Pai, mas o amor de Deus como Pai para nós. E aí nós vamos ver que ele vai falar muito lá nas epístolas, nas suas cartas universais ali, chamando a sua igreja, isso se refere a nós, de filhinhos. Né? Filhinhos, ameis uns aos outros. Filhinhos, o nosso Pai que está no céu nos ama.
Então ele vai tratar essa coisa, esse relacionamento, uma coisa íntima. E aí nós vamos ver, por exemplo, ele falar desse amor inexplicável de Deus. Quando nós amamos alguém, e todos aqui amam alguém, todos aqui amam alguém. Às vezes a gente ama tanto que a gente não consegue explicar. O amor de Deus é algo ainda maior, inexplicável. É um amor ao ponto de encarnar o seu próprio filho para matá-lo. Nós temos estudado isso, que se o pecado aplacou, nos tornou inimigos de Deus, para que essa reconciliação fosse feita, alguém da mesma essência, alguém do mesmo tipo, precisava derramar o seu sangue para ligar de novo a ponte, para fazer o relacionamento novamente. E não adianta nós morrermos, porque isso não daria liga. Precisava ser da mesma espécie, da mesma essência. Então Deus encarna o seu Filho, que é a essência, a mesma essência, para matá-lo por amor a mim e a você, por amor da humanidade pecadora. Dá para explicar esse amor? Não dá para explicar esse amor. E nós só vamos poder entender esse amor quando chegarmos lá na glória, que nós veremos esse amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, quando nós olharmos para o Senhor, nós vamos entender, isso é amor. Nós vamos nos despojar, nós vamos, com certeza, nos prostrar diante do amor. E aí, na plenitude do amor, nós entenderemos o que é esse amor por completo. Se analisarmos, por exemplo, o capítulo 2 de 1 João, nós vamos ver João introduzindo esse tema e discutindo um pouquinho sobre o amor. O capítulo 3... ele brevemente discute, mas no capítulo 4 ele explica o que é esse amor de Deus. Então, eu te convido a ler esse capítulo, são 4, 5 capítulos, que você pode ler isso durante a semana, coisa rápida, numa sentada, você consegue estudar isso no seu devocional. O propósito de João é justamente descrever o tipo de amor que Deus, o Pai, dá aos seus filhos. E ele diz o quê? Vede que grande amor o Pai tem nos dado, o Pai tem nos concedido. A ideia aqui desse grande amor, no grego, traz a ideia de algo exagerado, algo que para nós aqui, como se fosse uma hipérbole, sabe, aquela coisa que é tão assim imensurável, que chega a ser algo exagerado. É isso, é essa a ideia. O amor de Deus por todos os seus filhos é algo que é incabível no nosso entendimento, de tão grande que é. A melhor referência que você tem de pai, a maior referência que você tem de amor, de amar ou de ser amado, ainda o amor de Deus é infinitamente maior. Eu separei aqui alguns exemplos de pais na Bíblia, que foram homens que viveram e que demonstraram o amor de Deus aos seus filhos. Eles tiveram vidas exemplares, seguiram a Deus e ensinaram pelo seu exemplo, mas também em algum momento se equivocaram. E eu gosto de falar sobre isso, porque nós vemos que a Bíblia, ela conta os relatos heróicos dos homens de Deus, mas mostra também as suas fragilidades. E isso nos traz a reflexão. Poxa, Davi também era como eu. Abraão era como eu. Moisés era como eu. Então, assim, isso nos traz ânimo, pelo menos deveria nos trazer ânimo, para lutarmos e sermos como Cristo foi. Olharmos para esses homens e sabermos que eles tiveram suas falhas, tiveram as suas lutas, os seus problemas, os seus deslizes, mas foram homens que andaram com o Senhor. Nós, pais, precisamos ser assim, sermos imitadores de Cristo, porque nós ensinamos como exemplo, nós ensinamos pelo exemplo, os nossos filhos estão olhando, e se eles olharem para nós e encontrarem Cristo nas nossas vidas, eles também buscarão ser assim. As escolhas que fazemos são escolhas que vão ter resultado direto na nossa vida. Consequências aqui imediatas, mas também consequências eternas. Então,
muitos pais são pais fantásticos, maravilhosos. Alguns outros tentaram e não conseguiram. Talvez, sei lá, por criação, por dificuldades financeiras ou por N motivos não conseguiram. Mas existem outros que foram ruins mesmo porque quiseram ser. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do pecado. A culpa, a gente joga isso, essas situações ruins, nas escolhas que o ser humano faz. Somos os responsáveis diretos pelas nossas escolhas, né? E uma coisa que é importante lembrarmos, né? Deus tem o amor dele para nos dar. Nós não podemos colocar os problemas que temos na nossa vida, os maus tratos, os sofrimentos, na conta de Deus. Porque Deus é amor, nele não há dolo, nele não há maldade. Há justiça, mas a justiça do Senhor não é uma justiça perversa, não é uma justiça corrupta, não é uma justiça ruim. Quando Ele trata conosco, quando Ele nos disciplina com amor. E nós nos sentimos amados com a disciplina de Deus. Essa é a disciplina que o pai deve dar para o filho. Às vezes o pai pesa um pouquinho, né, no castigo, na surra, na disciplina, mas toda a disciplina deve ser dada com amor. Vamos olhar alguns pais que começaram bem, tiveram os seus problemas, as suas falhas, mas não deixaram de ser exemplo para os seus filhos. Alguns, tá? Coisa rápida. Vamos começar pelo primeiro, Adão. Adão, ele não teve um exemplo. Adão foi o primeiro pai narrado na Bíblia, pai humano, não é isso? Ele não teve um exemplo humano, um exemplo terrestre, vamos dizer assim, para seguir. O seu exemplo foi o próprio Deus, não é verdade? Mas ele próprio poderia ter sido o modelo a ser seguido pela humanidade, porque ele tinha a melhor referência de perto. Aliás, não havia nenhum outro modelo. O modelo que Adão deveria seguir era o modelo de Deus, o modelo do provedor. Deus não deu todas essas missões para Adão? Você vai cuidar da terra vai ser provisionado o seu alimento, seu mantimento, você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos animais, você vai fazer tudo isso. Basta você me obedecer. Só isso. Olha aí. Mas Adão, então, ele acaba transgredindo o mandamento do Senhor. Por quê? Por escolha própria. Então aí nós vamos ver todas as consequências que nós tivemos por conta da transgressão de Adão. Então ele pisou na bola, porque pelo seu ato, né, Romanos vai dizer isso, Coríntios, né? Pelo ato de um só pecador, todos nos tornamos, por meio de um homem, todos se tornaram pecadores, né? Então, assim, esse ato teve consequências irremediáveis, não, porque Jesus foi o remédio, mas teve consequências catastróficas. Pronto. Só que eu entendo, a gente vendo aí um pouquinho mais para frente em Gênesis, que Adão pisou feio na bola. Mas Adão, ele teve um arrependimento. Porque se nós vamos ver os seus filhos, nós vamos ver que seus filhos eram tementes a Deus. Nem todos. Mas nós vamos ver aqui, por exemplo, lá em Gênesis 4, quando vai falar do seu filho Sete. Sete era um homem temente a Deus. E da onde que ele viu isso? Com certeza, ele viu pelo exemplo do seu pai. Lembre-se que, quando Sete nasce, Adão e Eva já haviam sido expulsos do jardim, do paraíso. Então, pelo exemplo, Sete é um homem que busca Deus. E o seu filho, né? O seu filho dá sequência a isso, e assim vai. Nós vamos ver que as consequências também, mesmo ele sendo um homem exemplar, ele teve também suas falhas. Tanto que nós vamos ver a tragédia de Caim e Abel. Vocês acham que para Adão, para Eva, mesmo lá no comecinho de tudo, foi algo fácil? Saber que um filho matou o outro? Não. São consequências. Com certeza ele sofreu, com certeza ele chorou. Mas eu ainda creio, eu ainda não encontrei nenhum texto que me mostre que Adão não teve um relacionamento depois com Deus, ainda que à distância, porque pela expulsão
ali do jardim. Mas nós entendemos que Adão, de alguma forma, mesmo tendo errado como pai, né, com alguns dos seus filhos, ele conseguiu corrigir a sua linhagem. Noé foi um outro homem também, cheio de loucuras, de defeitos, de falhas. Foi um homem chamado de doido na sua geração, né, por construir um barcão enorme, né, e colocar o povo dentro, num período em que não chovia, não havia chuva, e ele está ali construindo. Com certeza, os seus filhos, a princípio, olharam para aquilo e falaram: realmente, o meu pai está precisando tomar Rivotril, porque onde já se viu, sem chover, ele construir um barco desse tamanho para colocar tudo dentro? Não dá. Mas pelo exemplo, os filhos foram lá, obedeceram, ajudaram, não é isso? Então, e ele começou, através das suas ações, das suas atitudes, mostrar Deus. Aí vem a chuva, vem o dilúvio, aí eles saem, eles voltam. Quando a água baixa, Noé planta uma vinha, não é isso? Abusa um pouquinho do álcool e aquilo do vinho, né? Talvez numa comemoração, talvez numa situação, né? E aí os seus filhos se chocam, né? Tem aí toda aquela situação que vocês conhecem, mas a gente vê que Noé, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, foi um homem que protegeu a sua família. Enquanto a sua geração atacava, criticava, julgava, Noé protegeu a sua família. Noé, ele se levantou contra tudo e contra todos para proteger a sua família, quando toda aquela população zombava dele e da sua família. Olha o papel de protetor, mesmo com os seus erros. Abraão, olha aí, Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, o primeiro da linhagem, aquele com que Deus falou diretamente, falou: ó, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vou te levar, de ti farei bendita todas as nações da terra, você vai herdar a terra prometida, você vai ter um filho. Olha aí, já começa por aí. Abraão crê e vai e tal, mas e o filho? Aí vem Sara, dá aquela mãozinha para Deus, né? Empresta Agar para dar um filho, e vocês conhecem toda essa história, né? Mas Abraão, nós vamos ver na história dele, que ele foi provado constantemente. Algumas vezes ele não passou no teste. Por exemplo, lá com Abimeleque, quando ele está passando pela cidade e o rei se encanta com a sua esposa, em vez dele defendê-la, não, ele fica com medo e fala: ó, ela é minha irmã. E aí vocês conhecem a história. Se não conhecem, leiam o livro de Gênesis, porque senão nós vamos tomar muito tempo aqui contando detalhadamente cada história. Mas Abraão também teve os seus pontos fortes, o auge da história do povo hebreu, quando ele tem Isaac, e quando Isaac tem Eli por volta de 12 anos, 14 anos, Deus o pede, o filho da promessa, Deus o pede: Abraão, eu quero Isaac para mim. Acha que foi fácil? Vocês conseguem imaginar, ler o texto em Gênesis, onde Deus pede o sacrifício de Isaac? Vocês conseguem imaginar Abraão numa boa? Ah, tá bom, Deus, ó, certinho, vamos lá. Não. Inclusive os Talmudes vão dizer isso, que ele negociou com Deus, ele conversou, e nós vamos ver que com Ló, ele negociou, não foi lá em Sodoma e Gomorra, quando o anjo vai destruir Sodoma e Gomorra, ele negocia. Ele fez a mesma coisa, dizem os rabinos, né? Que ele foi conversando com Deus: Senhor, mas é isso mesmo, eu tenho certeza, é tudo que eu tenho, eu esperei tanto. Sara já estava velhinha, quase gagá, e aí quando a gente consegue, o Senhor vai fazer isso mesmo. Ele conversou, ele questionou. Isso faz parte do ser humano. Nós precisamos saber como questionar as vontades de Deus para a nossa vida. Mas devemos obedecê-lo, e foi o que Abraão fez. Ele questionou, mas obedeceu. Olha um exemplo de pai. Nós, como pai, precisamos obedecer a Deus e sermos exemplos para os nossos filhos neste aspecto. Ele foi lá, e Isaac sabia o que estava acontecendo. Quando ele chega no monte, Deus provê então um cordeiro, né? Olha que experiência mais linda, olha que experiência mais fantástica
que o pai teve com o filho. É interessante esta lição que nós podemos hoje, como pais, entendermos o seguinte: temos nós ajudado os nossos filhos a terem experiências pessoais com o nosso Deus? O que temos feito para contribuir com a vida espiritual do nosso filho? O que temos feito para incentivar que os nossos filhos tenham, sim, as suas experiências pessoais, as suas experiências individuais? Não basta apenas orarmos pelos nossos filhos, mas nós precisamos incentivá-los a buscar o Espírito Santo de Deus, porque não vai ser a nossa oração que vai salvá-los. A salvação ainda continua sendo individual. Eu tenho que orar, perseverar pela minha salvação e ensinar aos meus filhos, aos meus irmãos, aos meus amigos, deixar o legado deles buscarem a Deus. Muitos pais passam por essa luta. Muitos pais choram por ver os seus filhos perdidos, por ver filhos nas drogas, filhos no álcool, filhos longe da igreja. Isso é triste, isso é dolorido. Mas até que ponto nós, pais, temos levado os nossos filhos a terem experiências com o Senhor? Qual legado nós estamos deixando, se hoje nós partirmos para a glória? Um outro exemplo, Jacó. Esse daí a gente não precisa falar muito, né? Das peripécias que ele fez. Ele com sua mãe Rebeca, né? Fazem uma série de coisas equivocadas ao longo da sua vida, mas Jacó era um daqueles que foi, o texto diz, né, que ele foi o escolhido por Deus para, a partir da sua pessoa, surgir a linhagem do povo hebreu. Olha que privilégio, mas olha que pessoa que Deus escolheu para dar sequência na sua linhagem. Não é isso? Um usurpador, um enganador. Ele enganou lá o seu irmão com a questão da lentilha, engana depois em outras situações, mas nós vamos ver que ele termina a sua vida com o Senhor, caminhando com o Senhor, sendo exemplo com o Senhor, e tudo que ele fez, Deus prosperou. Olha aí, mais um homem que nós vamos ver com exemplos, talvez nem toda a sua vida foi uma vida exemplar, teve as suas falhas, mas ele levou os seus filhos aos caminhos do Senhor. Tanto que nós vamos ver das 12 tribos aí de Israel, as 12 tribos de Israel saem da linhagem de Jacó, que depois de ter um encontro com Deus no Vale de Jaboque, torna-se a chamar-se Israel. Mas entre os seus filhos, nós vamos ver que os seus filhos, mesmo tendo Jacó como exemplo, nós vamos ver que teve um monte de problema ali, né? A gente vê, por exemplo, que seus irmãos, seus filhos, era um grupinho que tinha alguns ali dentre aqueles 12 que eram terríveis. Se a gente vê a história de José, por exemplo, os outros 10 juntaram-se com ciúmes do seu irmão, né, e o venderam como escravo, né? Nós vemos também a situação lá dos siquemitas que violentaram a Diná, e aí depois eles se juntam e vamos lá defender a nossa dinastia, vamos defender a nossa irmã, e vão lá e causam também, né, matam um monte de gente. Então, assim, essas coisas acontecem, peripécias acontecem, coisas equivocadas, difíceis, erradas, aconteceram entre o povo de Deus, entre os homens de Deus, mas a Bíblia não escondeu. E esses homens andaram com o Senhor, esses homens levaram seus filhos ao Senhor. Jacó, ele lutou, ele guardou, ele cuidou dos seus filhos, ele cuidou da sua família, ele foi um cara que zelou pela sua família, proveu, né, foi um provedor da sua família. Temos tantos outros exemplos a serem seguidos. Moisés, por exemplo, Moisés, que foi criado por uma família que não era a sua família original, mas foi criado lá no Egito, com tudo do bom e do melhor, mas nós vamos ver que ele se recusou, Hebreus vai falar isso, né? Que ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Por quê? Porque em algum momento seus pais ensinaram, enquanto ele esteve ali sendo amamentado pela sua mãe Joquebede. Eu não tenho dúvida que Joquebede e Arão estavam ali ministrando a palavra
do Senhor? A Moisés. A gente pensa que criança não ouve, criança não percebe, criança não sente porque está lá na barriga da mãe. Não. Nós aprendemos muito isso a semana passada, à noite, num lugar que nós visitamos. As crianças precisam ser ministradas desde o ventre. Lá no berçário da igreja, mas a criança tem 1 mês de vida, ela não precisa ficar lá no berçário ouvindo historinha. Precisa sim, porque é desde o ventre que a palavra deve ser ensinada, e isso fará efeito por toda a vida da criança, por toda a nossa vida. Moisés é um exemplo disso. Ele se recusou a ser chamado de filho do faraó. Por quê? De filho da filha de faraó. Por quê? Porque ele já havia ouvido falar. Ele tinha um conhecimento do Deus do povo hebreu, do Deus verdadeiro, do Deus Yahvé, não daqueles deuses egípcios onde tudo era Deus. A terra, o pó era Deus, o sol era Deus, a vaca era Deus, a rã era Deus, o sapo era Deus, a mosca era Deus, tudo era deuses. E ele sabia que o verdadeiro Deus não estava naquele negócio. Ele sabia de onde ele era, ele sabia a sua verdadeira origem. Por que isso? Porque o seu pai o ensinou desde cedo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, com certeza, Jessé e sua mãe haviam ensinado Davi e seus outros irmãos, desde pequenininhos, a andarem no caminho do Senhor. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, em busca lá do escolhido do Senhor, quando Deus rejeita a Saul e fala a Samuel: eis que eu já tenho escolhido um homem segundo o meu coração, vá até a casa de Jessé e unge-o. E Samuel vai lá e olha para aqueles mais bonitos, olha para os mais inteligentes, talvez para os mais bem vestidos, para os mais ajeitadinhos. E Samuel fala: não, você deve ter mais algum filho por aí, não tem não? Tenho sim, então vai chamar. Aí vem, talvez um baixinho ruivo, cheirando ovelha. É esse. E aí Davi, ele começa então a desenvolver a sua vida, e depois, como pai, ele assume o governo, né, o reinado do povo hebreu, o reinado dos judeus lá em Jerusalém. É o grande rei, de onde é da sua linhagem, da descendência de Davi, viria o Filho de Deus, o Salvador, né, o maior rei, o mais respeitado e amado rei do povo de Israel. Um exemplo para a nação a ser seguida, não somente para os seus filhos, mas um exemplo para a nação. E nós vamos ver o que? Davi como um belo exemplo do que não fazer. Quando ele tem ali, por exemplo, aquela história com Betseba, por exemplo, um equívoco, uma mancha, uma mácula muito grande no currículo histórico, na vida de Davi. Mas a sua falha, o seu pecado, por que nós vamos ver um homem que pecou desta forma sendo homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu genuinamente. É aí que está o pai que ama a Deus, que deve deixar o legado para o seu filho, deve também prostrar-se diante de Deus, diante das suas falhas, arrependido, com o coração contrito. O Salmo 51 diz, né? Não te retires da minha presença, ou não me retires da sua presença. Nós vamos ver o que aqui também? A nação inteira estava, enquanto Davi, o filho de Betseba, nasce, e ele fica ali por dias, com a cara no pó, em jejum, prostrado, arrependido. Não somente seus filhos, mas toda a nação estava vendo o rei com a cara no pó, arrependido pelos seus erros. Pais, não tenham vergonha de se arrepender diante de Deus, de se arrepender com alguma ação diante dos seus filhos também. Às vezes os filhos nos irritam de tantas maneiras, que às vezes a gente passa do limite, às vezes a gente erra. Nós podemos também voltar atrás e conversar com eles. Filho, perdoa, eu errei, eu pisei na bola, eu exagerei nisso, eu exagerei naquilo. Estou arrependido. Façamos isso. Isso não é defeito, isso é virtude. Ser filho, ser amigo do seu filho, não é um defeito, pelo contrário, é uma grande virtude. Nós vamos ver Davi
que nas suas fragilidades tem uma que eu separei aqui muito interessante. O caso de Amnon e Tamar. Tamar, ela foi violentada pelo seu irmão Amnon. Davi ficou sabendo disso, mas ele não fez nada. Qual a consequência da sua omissão? O resultado disso foi que o seu filho, Absalão, depois de um tempo vai lá e mata o próprio irmão. Olha a tragédia que aconteceu nessa família por causa da omissão. Nós, pais, muitas vezes nos omitimos, ou até por preguiça, às vezes, e eu me incluo nisso. Às vezes a gente tem preguiça de tratar determinado assunto, talvez achando que as coisas vão se resolver do nada, né, por inércia, mas não. Às vezes, quando nós deixamos de resolver alguns assuntos com os nossos filhos, isso pode acarretar em consequências ainda graves. Então, nós precisamos aprender a tratar das coisas da melhor forma possível. A omissão é pecado, nós temos aprendido aqui na escola Crescer. Omissão também é pecado. Mas aí, com a morte de Absalão, eu imagino que Davi chorou muito, deve ter tido muito tempo de reflexão, que com Salomão ele age diferente. Com Salomão, quando Davi está no fim da sua vida, ele chama Salomão para conversar. Filho, você vai assumir o meu lugar. Filho, você vai assumir o meu papel. Então, tema a Deus. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor que te direcione. Eu cometi muitos erros. Olhe para os meus erros e não faça igual. Seja melhor do que eu. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem melhores do que a gente. Nós lutamos muito para que eles tenham para que eles tenham coisas melhores do que a gente teve, não é isso? A gente não pensa assim, a gente não trabalha para isso, a gente não luta para isso. Mas vamos pensar no legado mais importante do que um carro, do que uma casa, do que uma conta bancária, que é o legado do céu. É a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Vamos nos aproximar dos nossos filhos. Um outro exemplo, José. Que José? O José, marido de Maria, mãe de Jesus. Olha só, José criou, se responsabilizou, sustentou e amou um filho que não era biologicamente dele. Olha que coisa linda. Quantos pais são assim? Quantas mães são assim, né? Acabam assumindo o filho do seu cônjuge e o ama como seu próprio filho. Cuida, zela, né? Vai na escola, na reunião de pais, busca na escola, busca no serviço, faz isso, faz aquilo. Olha que coisa bonita isso. Por que José fez isso? Porque José, ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu confiar em Deus e assumiu o papel que Deus desempenhou para ele. Olha, você vai cuidar do meu filho. Faça da melhor maneira possível. Às vezes você pode pensar, poxa vida, eu estou numa situação dessa, sou casado com uma pessoa, com a minha esposa, ou com meu marido que já tem um filho e tal. Ame-o da melhor maneira possível. Ame-o com toda a sua força. Ame-o com todo o seu coração. Ame-o com tudo que você tem. Porque o Senhor desempenhou esta responsabilidade a você como se fosse o filho dele. Cuide como se fosse seu. Aceite-o como seu, receba-o como seu. Instrua-o da melhor maneira possível. Instrua-o com todo o seu ser. Porque agora ele é responsabilidade sua. Ame-o, ame-o, ame-o. Nós temos um exemplo, dois exemplos muito próximos da gente. Pastor Nino, eu vou falar do pastor Nino porque está no livro dele, então fica mais fácil. Mas o pastor Nino, há alguns anos atrás, eu acho que há uns 10 anos atrás, né, Renato? Ele, cuidando de uma família lá no Hospital São Paulo, o pai abandonou as crianças, eram 3. A mãe abandonou, não, a mãe morreu, e o pai morreu, e alguém abandonou. Então é isso, a mãe abandonou e o pai morreu, eram 3. 2. Eram 2.
E aí ele pegou, não tinha com quem deixar essas crianças, né? Então, para não ir lá para a FEBEM, não sei para onde lá, ele pegou essas crianças, ficou com essas crianças em casa, e aí acabou que foi ficando. Aí o amor, olha aí, Deus colocou amor no coração do Nino, da Shirley, dos filhos. Ele já tinha três filhos, hein? Né? E aí o que aconteceu? Então conseguiram lá a adoção, eram 2 tampinhas, desse tamanhozinho assim. E aí você vê lá hoje, conseguiram escolas boas lá no interior de São Paulo. Então eles se empenharam para fazer o melhor para aquelas crianças, ainda que não fossem biologicamente deles, mas acabou tornando-se deles um presente de Deus para eles. A vida daquela família foi totalmente transformada, mas abençoada. Hoje você vê os moleques estão tudo enorme assim, bênção pura. Olha que coisa linda. Imagina se tivesse deixado aquelas crianças ali, não são meus, não vou cuidar não. Então, tudo que vem à sua mão, principalmente os filhos, principalmente o ser humaninho, ame-o com o amor do Senhor. E é interessante a gente falar do amor de Deus, que o amor de Deus, o Pai, na nossa vida, é como se fosse um pedacinho dele em nós. Pensem nisso. Se a essência de Deus é o amor, quando nós falamos que você tem o amor de Deus na sua vida, você tem uma parte do Senhor na sua vida. Quando nós falamos que o Espírito Santo do Senhor está na sua vida, o próprio Deus está na sua vida. Então nós não podemos fazer menos do que amar verdadeiramente tudo que o Senhor tem nos dado a nossa responsabilidade. Na Bíblia existem outras diversas histórias, aqui eu não vou falar as demais que eu tinha separado, mas histórias também de homens maus, que viveram malvadamente, na ruindade, na crueldade, porque quiseram, e morreram na sua apostasia. Isso é fato, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas o que precisamos entender é que esse não é e nunca foi o plano ou o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que isso se deu, obviamente, pela desobediência, né? Pela falta de observância dos mandamentos do Senhor. E quais são esses mandamentos? A Renata abriu aqui em Deuteronômio 6, então o culto, né, lendo Deuteronômio, eu quero te convidar, vamos ler esse texto novamente, abra comigo aí, Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. Estes são os mandamentos, os estatutos, os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os seus dias. Olha aí, vamos dar uma pausa aqui. Qual é o nosso papel? É ensinar os mandamentos do Senhor para o seu filho e para os filhos do seu filho. Esse é o nosso papel, sendo exemplo para o meu filho, que será exemplo para o meu neto. Este é um ciclo que nunca pode acabar, é um ciclo infindável. E aí continua, versículo 3, ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multiplique muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Quer ser próspero, quer ser abençoado, quer ser um pai com êxito, e aí eu vou dizer também uma mãe com êxito na vida, ensine aos teus filhos os mandamentos do Senhor, para que ele cumpra, para que ele veja em você isso, para que ele cumpra os seus mandamentos, e ele dê sequência aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e por toda a sua posteridade. O versículo 4 é o grande tema de Israel, né, do monoteísmo judaico, o Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aonde você estiver, olha aqui, caminhe com seu filho, ande com seu filho, converse com seu filho, seja parceiro do seu filho. Não deixe que outros assumam o seu papel de pai. Ande, caminhe e instrua-o. Esse andar e caminhar com seu filho é o quê? É andar e caminhar ensinando os mandamentos do Senhor, ensinando a guardar todos os mandamentos do Senhor. Ao olharmos para o exemplo de Deus como Pai, veremos que a sua maior característica é o amor, a sua essência é o amor. Então nós precisamos exalar esse amor. O nosso papel é seguirmos o seu exemplo, ensinando, transmitindo, impregnando os nossos filhos, a nossa família, com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado a ser. Os nossos filhos nos olham pelo exemplo. Você é íntegro, você é honesto, você é fiel a Deus, você é obediente. Por exemplo, eu tenho meus pais, meus filhos me veem amando, respeitando, obedecendo os meus pais. Eu tenho dado esse exemplo para eles. Então é isso que o Senhor espera da gente, sermos tementes a Deus e ensinarmos isso, é isso que o Senhor quer. Somos filhos de Deus. E como eu disse aqui, se somos filhos de Deus, somos co-herdeiros. E detalhe, se somos filhos de Deus e se Deus é amor, nós temos dele em nós. Gente, isto é uma realidade muito forte que a gente não entende muitas vezes. Nós temos de Deus, nós temos parte de Deus em nós, irmãos. Que coisa fantástica! Isso é extraordinário, isso é sensacional. Quando o Giovanni, até hoje em dia, quando o pessoal olha para o Giovanni, eles veem mais eu do que a Renata. Uau, como ele parece com o pai. Gente, olha isso. Olhar para o seu filho, olhar para a Gabi, como parece com a Renata. A Júlia parece comigo. Nossa, como a Júlia parece com o pastor André, não é? Já pensaram? Quantas vezes alguém chegou para você e falou assim: nossa, Ana, como você parece com Deus. Henrique, como você parece com Deus. Já pararam para pensar nisso? Nós precisamos parecer com Ele. Nós precisamos exalar, nós precisamos ter esse reflexo, quando as pessoas olharem para nós, enxergarem Deus na nossa vida, enxergarem Cristo em nós, para que eles possam olhar e falar: nossa, essa galera aqui de Osasco realmente parecem com Cristo. Eles têm a característica do Deus que eles pregam. Isso, eles parecem mesmo, é tudo xarope, é verdade. Eles parecem com Cristo. Cristo, ele ia na contramão do mundo, enquanto os fariseus, os publicanos, faziam todas as coisas para eles verem. Jesus, ele curava e falava: não conta para ninguém. Enquanto os corruptos roubavam, Jesus falava para Pedro: vai lá, pega o peixe lá, pega a moedinha lá, e vai lá e paga o seu imposto. É isso, o crente é diferente, o Filho de Deus é diferente. Nós andamos na contramão desse mundo, nós somos diferentes, por isso que o povo tem que olhar para nós e falar: nossa, eles são diferentes, tem algo diferente, eu quero isso daí também. O povo de Deus é aquele povo que no meio da adversidade está dando glória a Deus, no meio da luta, no meio da pandemia, está trabalhando, está fazendo a obra do Senhor. É isso. As coisas estão acontecendo, a pandemia é grave, tudo isso tudo acontece, é verdade e tal, mas a gente está aí servindo, buscando a Deus da mesma forma. A paternidade de Deus é eterna. Ele está cuidando de nós, não só hoje, mas sempre. Ele é o eterno Pai de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo é o nosso Pai. Através de Jesus recebemos o amor do Pai, temos esse acesso, o direito, João fala disso, a autoridade de sermos também chamados filhos de Deus. Que honra que é saber que Deus,
se Ele chama de seus filhos e nos dá a certeza de que como nós, como filhos dele, somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Da maior riqueza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que está reservado para mim e para você, para os filhos de Deus. A nossa maior herança que Cristo nos garantiu na cruz é a vida eterna, na eternidade, lá no céu com Ele, para a glória, para todos sempre. Glória a Deus. Você quer saber quanto que você tem? Olha para o céu. Você quer saber qual é a sua herança? Olha para o céu. À noite, naquelas noites mais profundamente escuras, quando você olhar aquelas estrelas, pode contar que é tudo seu. Tudo que está lá em cima é seu. Você vai andar com o Senhor por toda a eternidade, com Cristo por toda a eternidade. Foi por isso que Ele morreu. Sejamos nós exemplos, um legado, deixarmos esse legado para os nossos filhos, para eles desejarem os céus, desejarem ter a Cristo. Quando Jesus fala, né, que nós somos filhos de Deus, e é isso que somos, esta é a garantia que nós temos. E é interessante que nós somos, é presente, já está acontecendo. Esse somos não é lá no futuro, não. Nós somos filhos de Deus agora. Essa promessa é para já. Aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador é filho, é adotado imediatamente. E a herança é para agora. Eu não vou ser filho de Deus. Eu não vou ser salvo. Eu já sou filho de Deus. Eu já sou salvo. Eu já tenho Ele como Pai. A verdade é essa, que nós já podemos desfrutar dos privilégios que nós temos como filhos. É o privilégio de termos, meu pai está ali, ele está vendo. É assim. Meu pai está de olho. Então você não mexe comigo, não. Meu pai está vendo. É assim. Satanás não tem poder, Satanás não tem autoridade sobre vocês. Na hora que tiver a luta, na hora que tiver o cão te atentando, pode falar, Deus está vendo, te repreendo agora em nome de Jesus. Deus está vendo, nós somos filhos, precisamos aprender a exercer a autoridade que temos de filhos. O pai protege porque ama. O pai mima porque ama. Deus de vez em quando não nos dá um mimo. Como Ele tem mimado a gente ultimamente, não é? Esse final de semana deu uma mimadinha aí, né, no grupo de louvor. Com esses negócios aqui, é mimado. Nós somos mimados, né? Às vezes a gente está passando por alguma luta, aí vem um irmão e faz uma ligação, te traz uma palavra que você nem estava imaginando. É um mimo, é um cuidado. Às vezes uma coisa catastrófica que você está esperando há anos que vai resolver o seu problema, que não acontece de repente. O que acontece? Alguém te liga lá, saiu aquele negócio lá. Olha aí, são mimos. Deus nos mima também. Deus nos disciplina, mas Ele disciplina porque ama. O pai protege, o pai mima, né? Mas o pai também disciplina, e disciplina porque ama. O pai chora de alegria com o filho porque ama. Poxa vida, né? Você vê seu filho lá, né, pequenininho. Eu lembro muito dessas coisas, Giovanni, nas primeiras. O Giovanni fala porque é o mais velho, né? Mas os outros crianças também mais pequenininho, lá na primeira escola, aí a primeira festinha, passa de ano a primeira vez, a primeira homenagem do Dia dos Pais, sei, por isso que eu fiquei gordo, né? Que eu era magrinho, mas aí eu ia me inflando e ficou. É isso, é gostoso, a gente chora alegre, emocionado. A primeira vez que escreve, papai, eu te amo. Né? A primeira vez que fala papai, porque falou primeiro pai, depois falou mãe, aí a mãe fica com ciúme. Então assim, a gente chora, a gente vibra com as conquistas, com as vitórias dos nossos filhos, porque nós amamos. O pai também chora e sofre com as frustrações dos filhos. Frustrações essas que eles terão que passar para poder crescer, para poder amadurecer. A gente queria pegar, né, eles tristes, chorando, passando por alguma situação, a gente queria pegar tudo aquilo para nós, né, colocá-los
numa bolha. Mas nós não podemos fazer isso. Às vezes a gente tem que chorar distante. Vai lá para o quarto e dá um monte de tapa no travesseiro, assim, querendo chorar. Mas você não pode fazer nada. Mas agora, se você está presente com Ele, Ele vai saber lidar com isso e você vai sofrer menos. O que mais? O pai se alegra nas conquistas porque ama. O pai se segura para não fazer as maiores loucuras pelos filhos. Quem aqui nunca quis fazer uma loucura pelos filhos? Briga na escola, ou alguém que irritou o filho, sei lá, alguma coisa, você quer ir lá comprar briga, você quer derrubar o prédio se for preciso por causa dos filhos, não é isso? Todo pai faz isso, porque o pai ama. Mas o nosso maior legado que precisamos deixar para os nossos filhos não é só isso, não é somente isso, mas o maior de todos é o de amar a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus. Para isso é que nós vivemos, para isso que o Senhor nos chamou. Se somos assim, apaixonados por Deus, que zelamos pelas coisas de Deus, nossos filhos serão assim. Eles vão nos seguir, eles vão nos imitar por amarem a Cristo também, como nós pais também amamos. Talvez alguns pais, alguns aqui talvez não tenham conhecido seus pais, talvez alguns aqui não tenham conhecido ou convivido com seus pais, talvez alguns foram abandonados pelos seus pais, talvez tenham visto coisas horríveis que seu pai tenha feito, talvez ele te deixou marcas terríveis ou não fez grande diferença na sua vida, talvez o seu pai não tenha sido uma referência para você, talvez ele esteja fora da igreja, talvez fora de casa, talvez a história dele não seja exemplo para ninguém, nem mesmo para você. Mas eu quero dizer que, ainda que você não tenha tido um pai legal, um pai bacana, eu quero dizer que você pode ser o primeiro na sua linhagem a ser esse pai bacana, a ser esse pai segundo o coração de Deus, a ser esse pai exemplar. Você pode ser o primeiro na sua família a partir de você, ser esse paizão, ser um pai segundo o coração de Deus, para que seus filhos, seus netos e outros possam olhar para você e se guiarem pelo seu exemplo. Olhe para Deus, o modelo de pai é Ele. Não confunda coisas ruins que nós vemos e vivemos aqui com as coisas de Deus. Deus não desejou o mal, Deus não nos criou para o mal, Deus não nos criou para o sofrimento. Aprenda com Ele a ser pai, desfrute da paternidade de Deus, aprenda a ser filho. Se você não teve um pai terreno que foi exemplo, você tem um pai com amor estrondoso, com amor incalculável, com um amor sem medida para você. Aprenda com Ele a ser um pai segundo o coração dele. Tá bom? Que Deus nos abençoe e um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Há algumas mães também aí, né, viúvas, que sofrem, que ralaram aí para criar seus filhos aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Coloque-se em pé, quero orar pelos pais.